Ultimamente temos ouvido falar muito de NOTANs, que não podemos voar por causa dos NOTANs, que existe um NOTAN em tal sítio, que um piloto estava a voar num local com NOTAN, e certamente a maior parte de vocês já estará a pensar, mas que raio é um NOTAN? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mad Sky, o teu programa sobre drones, que é, como sabem, uma parceria entre a Global News e o grupo de Facebook Mad Sky. Como se aperceberam, hoje vamos falar de NOTANs. Mas o que é que são os NOTANs? Um NOTAN é uma abreviatura de Notice to Airman, ou como agora tentam passar, Notice to Air Mission. Isto por causa da atual moda de igualdade de género. Mas eu também sou um tipo assim já de uma certa idade, e para mim os NOTANs continuarão a ser Notice to Airman. Temos ainda como público-alvo deste programa os pilotos de drones, que, embora os NOTANs sejam dirigidos à aviação em geral, neste vídeo vou-me dedicar mais a informações que sejam pertinentes para operações com drones. Vai haver também algumas partes que têm umas pequenas imprecisões, que pessoas mais experientes vão notar imediatamente, mas não nos podemos esquecer que este vídeo serve principalmente para pessoas que não têm formação na área da aviação terem uma primeira abordagem sobre este tema de que estamos a falar. Como o vídeo é um pouco longo, vou colocar um pequeno índice na descrição do vídeo para os que não querem perder tempo poderem ir apenas à informação que pretendem. E se o ver o vídeo de uma só vez poderá ser maçudo, dou-vos uma sugestão. Vejam este vídeo todo, nem que seja por capítulos que colocamos na timeline. Como referi, no final vou-vos indicar uma forma muito simples de verificar os NOTANs na vossa área, mas convinham ficarem a saber um pouco mais sobre este tema. Mas continuando, o que é um NOTAN está definido pelo ICAO no anexo 11, Air Traffic Service. E como referi também, é a abreviação de Notice to Airman, que é um aviso atualmente distribuído por meios de telecomunicações, normalmente em formato eletrónico, e que contém informação sobre a localização, condição ou alteração de qualquer instalação aeronáutica, serviços, procedimentos ou ainda perigos cujo conhecimento antecipado seja essencial para pessoas envolvidas nas operações de voo. Relativamente também aos drones, os NOTANs podem ajudar-nos se, por exemplo, forem emitidos quando há fogos, e embora em Portugal não seja muito habitual, noutras partes do mundo é recorrente que esta informação seja transmitida para evitar que os pilotos de drones vão para áreas próximas de onde andam meios aéreos. Como referi, em Portugal não é muito costume emitir estes NOTANs, mas era bem-vinda esta informação. Servem também ainda para proibir os drones que vão para determinados locais. Isto porque, por exemplo, imaginem que estão drones de forças de segurança ou mesmo empresas a utilizar drones em determinados locais e assim evitam-se acidentes. Em Portugal, os NOTANs são disponibilizados no site da NAV, AIS NAV Portugal, mas podem ser um pouco difíceis de ler para o comum utilizador de drones. E se quiserem apenas ver onde podem ter essa informação de uma forma rápida e gráfica, vou-vos deixar aqui o timestamp para poderem avançar mais rapidamente até onde poderão ter essa informação. Se quiserem saber mais sobre os NOTANs e porque é importante saber deles, é ficar um pouco mais e assistir a todo o vídeo. Aproveito ainda para vos lembrar de subscreverem o canal e colocar um gosto no vídeo se acharem interessante, assim como assinalar com o sino, porque vamos ter outros programas também interessantes, por exemplo, sobre metares e TAFs, e assim poderá receber o aviso do novo vídeo. Como disse anteriormente, os NOTANs servem para avisar todos os envolvidos em operações aéreas de que algo se passa. E os drones, não se esqueçam, fazem também parte das operações aéreas. E o que pode acontecer para ter que ser avisado? Algumas condições têm que ser reportadas nos aeroportos ou nos aeródromos e que podem afetar as condições de voo ou das aeronaves.
Podem também ser para avisar de mudanças relacionadas com o espaço aéreo, por exemplo, gruas ou antenas temporárias, ou ainda outros locais onde se encontrem aerogeradores, por exemplo, mas que não estão indicados ainda nas cartas aeronáuticas. Servem também para indicar algum perigo que esteja a afetar o espaço aéreo ou ainda algum problema, como por exemplo os que estão a acontecer agora com a guerra na Ucrânia e o seu espaço aéreo está condicionado, pelo menos. E normalmente aparecem num formato codificado, como este que está aqui indicado. Este em particular é um NOTAM para a zona de Leiria, em que proíbe um voo a aeronaves, principalmente, como vamos ver, a drones. Tenham atenção, e antes de começarmos, que na aviação a língua internacional aceita é o inglês. E por isso vamos ver aqui muitas das informações em inglês. E não é porque não tenham tradução, mas porque é a linguagem internacional e é assim que vem nas comunicações relacionadas com a aviação. Temos então que, dentro do possível, estar com um certo domínio nesta língua para que a leitura destas informações seja também o mais simples possível. Vou então mostrar muito sumariamente como se divide um NOTAM. Cada NOTAM tem sempre um cabeçalho e até 8 secções standardizadas. E digo até 8 e não 8, porquê? Porque algumas delas têm informação que pode ser opcional e, como tal, não tem que ser indicada. Vamos então ver muito rapidamente quais são essas secções e depois vou então dar um exemplo aplicado num NOTAM. O cabeçalho tem sempre a identificação do NOTAM e o seu tipo, se é novo, se é de substituição ou cancelado. Se necessitarmos falar com alguém sobre o NOTAM, devemos sempre fazer referência ao que está nesta secção. Depois temos as secções standardizadas. E como vem, começam sempre por uma letra, e que vai de A a G. E temos ainda a letra Q. E a letra Q normalmente é a primeira secção e dá-nos um sumário codificado das informações que estão disponíveis nas outras secções. Muitas das vezes esta secção não está visível, e depende de país para país, e é uma informação mais para sistemas autónomos. Temos então depois a secção A. Aqui aparece o FAR, onde fica o NOTAM e que tem efeito, e por vezes o aeroporto também, ou aeródromos mais próximos, e por vezes também ainda ambas as informações. Vamos só fazer aqui um pequeno parênteses para dizer o que é o FAR. O FAR, ou Flight Information Region, é uma região específica do espaço aéreo na qual são fornecidos um serviço de informação de voo e um serviço de alerta. Em Portugal temos duas regiões, a FAR de Lisboa e a FAR de Santa Maria, e relativamente aos aeroportos e aeródromos, também todos eles têm uma designação. Por exemplo, o aeroporto de Lisboa é o LPPC e o LPPR é o aeroporto do Porto. Na secção B vamos ter a data de início do NOTAM, e aqui é indicada em UTC ou Zulu Time. Isto significa que nos temos que orientar pelo horário do meridiano de Greenwich. Em Portugal, no chamado horário de inverno, é exatamente o mesmo horário, mas na chamada hora de verão temos que retirar uma hora que está indicada. Na secção C temos a data em que termina este NOTAM. Na D temos o horário expectável, em que, por exemplo, pode aparecer numa linguagem até mais normal, ou apenas colocar entre o nascer do sol e até o pôr do sol, SR ou SS. Na linha E temos aquilo que nos interessa, o texto principal do NOTAM, e normalmente é numa linguagem normal com algumas abreviaturas. Depois a secção F é a indicação do limite inferior se houver. E aqui é uma das formas que poderemos ver se o NOTAM se aplica a nós. Se o limite inferior for desde o solo, significa que não podemos levantar sequer o nosso drone. Se esse limite for só a partir, por exemplo, dos 1000 pés, então podemos, em princípio, e se não houver outras limitações, fazer os nossos voos. Normalmente, em NOTAMs emitidos por militares e em exercícios com aeronaves, existe um limite a mais altura e não é impeditivo voarmos com o nosso drone. Mas atenção, confirmar sempre esta informação para ver se existe alguma informação adicional. Finalmente, temos a secção G, e aqui, caso seja aplicável, é o limite superior a que este NOTAM está previsto. Vamos então agora começar a aplicar estas informações ao nosso NOTAM, que, como já indicámos, é referente a uma reserva de espaço na zona de Leiria. Este é o bloco para a informação relacionada com este NOTAM em particular, mas todos têm mais ou menos esta configuração.
Começando de início, esta linha que está assinalada é a linha de identificação. E como já foi referido também, sempre que queiram pedir alguma informação sobre este NOTAM, têm que referir esta linha. As outras linhas são então as linhas qualificadores. Esta primeira linha, como podem ver, tem já várias informações. A primeira letra indica qual é a série do NOTAM e o seu número. E os últimos dois números indicam o ano a que diz respeito este NOTAM. Neste caso, temos um NOTAM da série A, com o número 2709, do ano 2023. A seguir, vamos ter escrito NOTAM, mas se repararem, temos um sufixo no fim. E neste caso é um N. Isto quer dizer que é um NOTAM novo, ou new em inglês. Mas existem mais, e aqui vamos fazer novamente um novo parênteses para falar deles. Temos os NOTAM R, em que o R significa replaced, ou seja, é um NOTAM que foi substituído por outro. E porquê é que isto poderá acontecer? Poderá, por exemplo, vir substituir um NOTAM em que se previa que terminasse no dia X e agora termina no dia Y. Como a informação vem substituir o anterior, e para não haver confusões, emite-se um novo NOTAM, apenas com as alterações, e diz-se que substitui o anterior, que também terá que estar indicado a seguir ao NOTAM que substitui. Se este nosso NOTAM fosse um NOTAM de substituição, a seguir à informação de NOTAM R, iria surgir a informação do NOTAM que era substituído. Podemos ainda ter os NOTAM C, e neste caso o C significa cancel, ou cancelado. E porque é que temos que emitir um NOTAM se já não vai acontecer o que iria acontecer? Por exemplo, poderia-se estar a pensar em fazer um fogo de artifício que tem que ser emitido um NOTAM. E depois, devido às restrições por causa dos incêndios, esse fogo de artifício foi cancelado. Mas essa informação tem que ser dada para avisar os pilotos que já não existe esse problema. Porque, por exemplo, por uma questão de segurança, podem querer passar por esse local. Existem ainda outros que não são tão usuais, mas vamos falar deles. Um é o ASTAN, e o que é isto? O ASTAN é um aviso à navegação que existem naquele local cinzas vulcânicas, que, como sabem, são perigosas para os motores de aviões. E para quem sabe inglês, novamente, ash quer dizer cinzas. Como veem, é tudo muito simples, é uma tradução direta. Temos ainda o SNOWTAM, que tem a ver com as condições de gelo e neve, que podem afetar também as condições de operação de uma aeronave, quer seja no ar, quer seja no solo. E aqui também snow quer dizer neve em inglês. Temos ainda outros NOTAMs, como o NOTAM J, que refere-se a condições de pistas, mas por motivos óbvios não vamos falar aqui deles neste vídeo. A seguir, temos a linha Q, ou Quebec, e como já referimos, esta linha é uma informação codificada e normalmente é mais utilizada por sistemas autónomos. Poderá também ser visível ou não, mas em Portugal costuma-se colocar. Como é uma informação mais densa e para pilotos de drone não tem muito interesse, vamos passar então à frente. Na linha a seguir temos a secção A, ou alfa, e nesta secção temos a indicação ICAO do código FIR ou do aeródromo ou aeroportos mais próximos em que se aplica este NOTAM. Neste caso temos o LPPC, que é o aeroporto de Lisboa. Mas em alguns casos poderia também ter outras localizações. E se tivesse, seriam colocadas a seguir, com apenas um pequeno espaço pelo meio. Temos depois as secções B e C, Bravo e Charlie. Estas secções têm a ver com as datas iniciais e finais do NOTAM. A secção B é as datas de início e a secção C é as datas de término desta NOTAM. E esta parte parece mesmo confusa. E que informações é que vamos retirar deste conjunto de letras? Vamos então descomplicar e decompor estes números. Começamos primeiro por separar em dois números cada vez este número inteiro. E agora, se ainda está confuso, que tal dar nome às coisas? Os primeiros dois números é o ano. Os segundos é o mês. O terceiro é o dia. E a seguir temos a hora e os minutos. Visto assim, é bastante simples, não é? Então, aquele conjunto inicial de números, e depois de os dividirmos, temos uma data. Temos o ano de 2023, no mês de julho, no dia 29, à 1h da manhã, Zulu Time. Ou seja, 1h da manhã de 29 de julho de 2023, Zulu Time. Por vezes, a seguir à secção C, poderá estar ainda EST ou PERM. Isto quer dizer que, quando aparece o EST, a data é estimada e, por sua vez, quando aparece PERM, a data é permanente.
Esta situação acontece quando, por exemplo, temos um aeródromo ou um aeroporto que fecha, e até estar isso indicado nas novas cartas aéreas, os pilotos sabem que vai fechar para sempre. No nosso exemplo não tem a secção D, a Delta, mas vou colocar aqui um exemplo. Normalmente esta informação é também opcional, e se não estiver colocada, assumimos que o NOTAM é para a sua duração total. Se estiver colocada, é para a duração em que está escrita nesta secção e, atenção, sempre em Zulu Time ou em UTC. Neste caso, que inventámos também, temos uma duração deste NOTAM entre as 13 horas e 40 minutos e as 23h59 do dia 30 de junho e entre 1 a 5 de agosto, entre as 9 horas e as 15 horas de segunda a sexta. Neste caso, poderíamos ainda colocar a designação SR e SS, em que o SR significa Sunrise e que é cerca de 30 minutos antes do sol nascer, e o SS ou Sunset é 30 minutos depois do sol se pôr. Nesta secção colocamos a informação numa escrita mais descritiva, assim também como na secção seguinte. Mas vamos então à secção E, que neste caso é a mais importante para nós. Também aqui nesta secção contém alguns códigos com os quais possam não estar tão familiarizados, mas normalmente a informação vem numa escrita mais descritiva. E se repararem, no início vem Airspace Reservation, No Fly Zone, will take place on area bounded by. Mais uma vez, o inglês é muito importante para qualquer informação relacionada com a aviação. Mas quer dizer que existe uma reserva de espaço aéreo, uma zona onde não se pode levar e que está limitada pelas coordenadas indicadas a seguir. Estas coordenadas poderão ser colocadas, por exemplo, no Google Earth e, neste caso, vão ver que será um polígono mais ou menos com o centro na cidade de Leiria. Outras vezes poderá também estar só a indicação de um raio, com uma coordenada central, e depois a distância desse raio, que pode vir em metros, mas normalmente vem em milhas náuticas, com a designação de NM, ou seja, Nautical Miles. Terem atenção também que uma milha náutica corresponde a 1852 metros. A seguir temos a indicação de que não são permitidos voos, apenas com a exceção de, e temos aqui novamente um código, ACFT. Este código quer dizer Aircrafts, ou aeronaves em português. Mas voltando ao início, temos então a indicação que não são permitidos voos, com exceção de aeronaves de evacuação médica, de busca e salvamento e de bombeiros. Este aviso é muito importante e significa que não pode haver aeronaves nenhumas a voar naquele local, a não ser as indicadas. Normalmente não fazem distinção entre drones e aeronaves tripuladas. São todas aeronaves. Mas isso não quer dizer também que não se possa haver de drones. E neste caso vai depender de quem pediu o NOTAM. Neste NOTAM não está indicado, mas por acaso eu sei que este NOTAM em particular tem a ver com uma atividade religiosa que se vai passar. Não sabendo quem pediu, parece-me também, no entanto, razoável que existam drones das forças de segurança ou então da Cruz Vermelha para controlar a movimentação das pessoas. Poderá ainda haver por parte do organizador também a necessidade de captar imagens do evento. E embora essas aeronaves específicas não estejam na exclusão do NOTAM, é possível terem autorização para voar depois da autorização de quem pediu o NOTAM e também de acordo depois com os briefings e até notificações a entidades como a ANAC ou a AN. Continuando, este NOTAM diz-nos que nesta secção que todo o tráfego aéreo que esteja de chegada ou de partida do aeródromo José Ferreirinho deve realizar o seu voo de forma a evitar esta zona de exclusão aérea. Continuando, diz-nos ainda que nesta secção que todo o tráfego aéreo que esteja de chegada ou de partida do aeródromo José Ferreirinho deve realizar o seu voo de forma a evitar a zona de exclusão aérea. Finalmente temos as duas últimas secções e são também duas secções opcionais. Mas esta secção, quando existe, é a primeira que eu vejo para ficar a saber se este NOTAM em particular é importante para os drones. Porque é na secção F, ou Foxtrot, que vamos ter o limite inferior de reserva do nosso espaço aéreo. E neste caso temos a indicação de GND, que significa Ground, ou SFC, que significa Surface. Ambas querem dizer solo ou superfície. Como sabemos que os drones podem levar praticamente de qualquer lado, a partir do momento em que temos uma limitação a partir do Sol, obviamente não podemos voar naquele local. Depois, e para terminar, temos a secção G, ou Golf, e também aqui é mais uma secção que, como já disse, não é obrigatória.
Neste caso dá-nos uma altitude máxima e a indicação que nos dá este NOTAM é de 2500. E aqui temos também que ter em atenção que a medida é em pés, ou seja, para ter uma noção do valor aproximado em metros, temos que dividir o valor em pés pelo valor do equivalente em metros. A seguir temos ainda o AMSL, que é mais um código, e este quer dizer que esta é a altitude relativa ao nível médio do mar. Como estão a ver, já terminamos de analisar um NOTAM. No fim de saber como o interpretar, verificamos que não é assim tão difícil. Mas vou ainda elencar mais umas curiosidades que devem saber sobre os NOTAMs e que algumas delas nos afetam como pilotos e como operadores de drones. A primeira coisa é que os NOTAMs não se estendem no tempo. Se o NOTAM acabar, não vamos ter um mesmo NOTAM com uma com uma data alterada, por exemplo. O que acontece é, como já vimos, são substituídos por outros com um novo número. Outra coisa que também temos que ter em atenção é que, dependendo de para que é o NOTAM, temos tempos de espera diferentes para que um NOTAM seja emitido. E nestes tempos que podem variar de 6 horas de antecedência até 14 dias. Mas também poderá haver outros que podem ser emitidos imediatamente por alguma razão, como por exemplo um incêndio ou limitar uma zona para que se possa ocorrer uma operação de busca e salvamento. Assim, os NOTAMs podem ter uma antecedência de 14 dias para eventos, por exemplo, como shows aéreos, 7 dias para NOTAMs com restrições temporárias, 6 horas para interrupções de eventos planeados. Ou, como referi, podem ser também emitidos imediatamente. E agora vou abrir aqui um novo parênteses. Todos nós temos, de uma forma ou outra, alguma razão para questionar a AN acerca dos tempos que nos demoram a autorizar as operações. O que provavelmente não sabem é que, para determinados locais, a AN tem que emitir NOTAMs. E como eu disse anteriormente, alguns dos NOTAMs têm que ser emitidos com 7 dias de antecedência. Estão agora a perceber o porquê de haver necessidade dos tais 10 dias? Mas a AN também tem, entre outras competências, a de proteger, por exemplo, o nosso Presidente da República. E por questões de segurança, só a última é que pode haver a indicação de onde ele vai estar. E desta forma também o NOTAM só vai ser emitido praticamente à última hora. E esta é uma das razões para recebermos as autorizações mesmo em cima da data que pretendemos. Por isto tudo que referi, é de importância sempre que vamos voar verificar se temos um NOTAM para a nossa área de voo. É da responsabilidade de cada piloto verificar junto dos ATS da ANAV Portugal ou então no Eurocontrol a informação necessária e atualizada para o seu voo. Ao chegarmos a este último capítulo, vamos então saber onde poderemos ver e analisar esses NOTAMs. Temos vários locais, mas o principal, como já foi dito, é no portal da ANAV Portugal, onde tem todos os NOTAMs através do AIS, Aeronautical Information Service. A AN também presta um serviço que podemos ver nas suas páginas web e em que tem algumas áreas temporariamente proibidas, mas atenção, não tem todos os NOTAMs que possam ser importantes para os drones. Um outro local também onde podemos ir buscar informação dos NOTAMs é ao site cavoc.pt, um site onde tem muita informação para a aviação tripulada de lazer e que disponibiliza também informação de NOTAMs. Temos ainda um outro site que recomendo por serem apresentados de uma forma mais gráfica os NOTAMs ativos, que é o NOTAM Info. Desta forma, não temos que procurar códigos do local e a informação aparece-nos no mapa de Portugal com as indicações onde estão ativos. É uma forma muito interativa e, ao carregarmos nos ícones que pretendemos, dá-nos as restantes informações que necessitamos para saber qual é o NOTAM em questão. Temos também ainda uma aplicação que também recomendo e que desta vez é para telemóvel, o NOTAM Aéreos. Esta aplicação é paga, mas dá muita informação útil. Tem forma de nós colocarmos só os avisos que nos interessam, podemos ter uma visão gráfica do país onde tem os NOTAMs ativos, zonas com NOTAMs permanentes e até indica outros NOTAMs que tenham sido pedidos por outras aeronaves que não tripuladas, da mesma forma que o NOTAM IFO que referi anteriormente. Vou deixar então nos comentários os vários links para estes sites, assim como a aplicação para telemóvel. No final, como vem, não é assim tão difícil, agora como sabemos ler este aglomerado alfanumérico. Talvez a parte mais difícil
seja a parte das abreviaturas e decorá-las. Mas vou deixar aqui assim algumas das mais comuns. Esta é uma lista com apenas alguns dos mais usuais e se querem saber todos as abreviaturas, vão ao site da NAV Portugal, que tem uma secção em que poderemos ver todos esses elementos. Mas não se esforcem a decorá-las, porque são mesmo muitas. E com o passar do tempo vão ver que há algumas que são mais recorrentes que outras e essas vão certamente fixando lentamente. Se houver algum que não saibam, vão então à cábula da nave e verifiquem o que é que quer dizer. Resta-me então de agradecer a vossa paciência de ver todo este vídeo e espero que tenham gostado da informação e de aprender como desmontar um Notan. Espero ainda ter contribuído para que sejam melhores pilotos com esta informação e da minha parte, até uma próxima e divirtam-se e bons voos.